O Luiz Alberto vai mostrar agora um breve relato de dois anciãos que resolveram abandonar a organização das Testemunhas de Jeová porque descobriram que muitos ensinos dessa organização não estão baseados na Bíblia, mas sim em interpretação de humanos imperfeitos. William Gadelha foi batizado em 1975 e o Cid Miranda foi batizado em 1979. Estes dois ex-anciãos das Testemunhas de Jeová leram o livro Crise de Consciência, escrito por Raymond Franz, ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Este livro ajudou a confirmar que realmente muitos ensinos da Torre de Vigia são falsos. Eles traduziram os dois livros escritos por Raymond Franz e também escreveram um livro com o tema A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Ouçamos o que diz Cid Miranda e William Gadelha. No meu caso, mais de 20 anos. Porque nós chegamos à conclusão de que os erros de ensino da organização eram muito graves. Ela havia proibido coisas e depois liberado coisas, né, que prejudicaram a vida das pessoas, envolviam inclusive a própria vida, né, decidia entre vida e morte. No caso das frações de sangue, do serviço civil alternativo, que muita gente, mesmo Testemunho de Jeová, não conhece, os transplantes de órgão, que nós sabemos que foram liberados e depois proibidos e depois liberados novamente, 62, 68, depois em 1980, finalmente liberados, eram tratados como canibalismo, né, de 1968 até 1980. Essas coisas, essa brincadeira de Deus, né, a organização, o corpo governante brincou de Deus, em muitos casos. E outros incontáveis casos em que ela foi bastante legalista, em que ela legislou, ela mandou, governou sobre a vida de milhões de pessoas e essas pessoas foram prejudicadas. Atrapalharam estudos, até a vida material delas foi prejudicada, como no caso da especulação profética de 1975. Muita gente adiou planos, muitas pessoas estiveram ou se sentiram de algum modo prejudicadas porque depois não viram aquela especulação profética se cumprir, sempre aqueles adiamentos, né, que vêm de muito tempo. A organização sempre fez isso, desde o início dela, né? Uma das primeiras vezes em que ela fez isso foi para 1914, decepcionou muita gente, e por aí vão a série de erros gravíssimos que mexem na vida das pessoas até hoje, mexeram bastante com as nossas vidas e com as vidas de nossas famílias, e outros ensinos que prejudicam ainda mais, como no caso da desassociação, que o Bill aqui pode se apresentar e falar, não é, William? Uhum. Bom, essa questão da desassociação é uma coisa muito problemática para a Testemunha de Jeová. Não sei se a esta altura, nós estamos no dia 1º de agosto de 2019, eu estou há quase 21 anos fora, não sei exatamente como é que está hoje, mas posso falar sobre o período que eu vivi até a hora da minha saída. Que a pessoa, quando era desassociada, isto é, expulsa da organização, os membros da organização não podiam mais falar com ela, a ligação com os próprios familiares ficava reduzida ao mínimo, e somente os anciãos poderiam falar com essa pessoa, assim mesmo, para averiguar se elas estariam arrependidas ou dispostas a voltar, né? Então, isso aí causava um medo muito grande em muita gente. E até o dia de hoje é uma espécie de ameaça para aqueles que cogitem de sair, por quaisquer motivos que sejam, ou por razões pessoais, porque querem usufruir de alguma coisa que elas acham que lá no mundo está muito melhor, ou porque questionam, como foi o meu caso, o nosso caso, de certos ensinos, certas doutrinas, que a gente começou a ver que estavam em desacordo, não com o nosso ponto de vista, mas com a própria Bíblia. Porque nós fomos moldados dentro de uma organização que dizia que a Bíblia é quem dava a última palavra. Fomos formados dentro de uma organização que repudiava nas outras igrejas tudo aquilo que elas diziam que a Bíblia fala diferente, a Bíblia não concorda. E nós chegamos à conclusão de que isso acontecia com a própria organização da Testemunha de Jeová.
Sendo que no caso da Testemunha de Jeová, que tem que sair de casa em casa, ou tinham até, não sei como está hoje também, eu sempre tenho que fazer essa ressalva, tem que sair de casa em casa, levando uma mensagem, falando com as pessoas, batendo as portas das pessoas, pedindo para conversar com elas, um assunto que a maioria delas não gosta muito de falar. Né? A religião é um assunto que eles preferem não incluir na conversa. Mas você tem que ter muita convicção para você falar aquilo para as pessoas, levando em conta que elas vão ter que abrir mão de certas coisas, se elas resolverem estudar a Bíblia conosco, se elas quiserem realmente se integrar, achamos lá, vão ter que abrir mão de uma série de coisas que vai complicar a vida familiar delas, muitas vezes a vida profissional delas e às vezes até a vida hospitalar da pessoa. Então você tem que ter plena convicção bíblica de que ali é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quer, aquilo que Deus diz, e não pode ter nenhum vacilo naquele momento. Exatamente. Uma das coisas que a gente decidiu fazer no processo de saída, lá no ano de 1998, foi escrever um livro, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Só que o livro, na verdade, o título original era A Verdade sobre a Organização das Testemunhas de Jeová. Como ficava muito grande, a gente resolveu colocar só A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. E nós dividimos os relatos, os nossos escritos, eu e o William, nós resolvemos colocar a primeira parte do William, os erros de ensino, as contradições que levaram muitas pessoas a essas tragédias todas, a esses desastres nas vidas delas, de caminhos que não foram bem escolhidos, mas sob a tutela do corpo governante. E a segunda parte eu escrevi e me dediquei bastante sobre os efeitos psicológicos, emocionais, nocivos, nefastos sobre as vidas das testemunhas de Jeová. Então eu escrevi bastante sobre, por exemplo, a vida fora da organização. Esse é um dos capítulos em que eu dediquei bastante tempo, colhi muitos depoimentos na época de pessoas que nos contatavam, de jovens, de pessoas mais idosas, de pessoas de meia idade, enfim, nós pegamos todas as faixas etárias e fizemos, claro, um apanhado de tudo aquilo que nós víamos como um grande problema emocional, psicológico, os medos, as intimidações, os métodos que a organização desenvolveu com o tempo para reter, manter essas pessoas prisioneiras dos ensinos dela. E quais eram os grandes problemas? Um deles eram as regras não bíblicas ou antibíblicas, que a gente sabe que se dividem em três, né? As bíblicas, as antibíblicas e as não bíblicas. E nós começamos a falar, eu particularmente me interessei por esse tema, de saber por que muitas pessoas se sentiam prejudicadas, muitas que vinham, sabiam que a gente estava saindo da organização, e depois que a gente saiu também, muitas nos procuraram para relatar quão infelizes elas se sentiam e, de certo modo, como a felicidade delas, os objetivos acadêmicos, por exemplo, profissionais, haviam sido sequestrados para os objetivos que lá eram tidos como teocráticos, que nós sabemos que era para servir uma organização de homens tão errantes quanto nós somos, mas que se arvoravam de representantes de Deus aqui na Terra. O escravo, na época era chamado de escravo fiel e discreto, hoje escravo fiel e prudente, né? A tradução passou a ser a tradução que todo mundo já usava nas igrejas evangélicas, o termo discreto passou a ser prudente. E esses homens que se arvoravam de um único canal de comunicação de Deus com os homens, cometeram, sob essa orientação, suposta orientação do Espírito Santo de Deus, erros graves que, obviamente, o Espírito Santo de Deus nada tinha a ver com eles. Os erros
que estão nos escritos, na literatura, nas publicações da subcultura da Testemunha de Jeová, são erros graves. Então a gente passou a denunciar, a gente passou a não só denunciar, mas explorar aquelas minúcias legalísticas e mostrar para as pessoas, olha, isso aqui não está na Bíblia.